Meu nome é Marcos, tenho 42 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 15 anos. Na época eu era policial, mesma época em que aconteceu algo terrível que eu vou compartilhar agora. Isso aconteceu assim que eu comecei a exercer minha profissão. Pode parecer loucura, mas um policial também já foi inexperiente um dia. Um policial também já sentiu medo em seu primeiro ano. Um policial também já sentiu insegurança. Somos treinados para que nenhum desses acontecimentos nos afetem enquanto estamos em operação, pois na maioria das vezes a situação envolve outras vidas. Só que nem sempre isso é fácil de controlar. E às vezes erramos. E infelizmente é assim. Somos humanos. 2 semanas após minha entrada na polícia do Rio de Janeiro, houve uma série de assassinatos. Um homem da favela da Rocinha entrava na casa das vítimas, as prendia, roubava o que queria e depois de insinuar que soltaria as vítimas sem nenhum ferimento, cortava os pulsos delas para que morressem lentamente. O medo tomou conta dos moradores da Rocinha e de toda a cidade. A investigação já estava avançada. Logo uma emboscada seria armada na casa desse homem e o prenderíamos. 2 dias antes da ação, ele fez mais uma vítima. Recebemos um telefonema anônimo dizendo que um homem havia feito uma mulher refém. Logo eu fui chamado para ir até o local. O medo tomou conta de mim. Meu primeiro caso seria com um dos assassinos mais perigosos do Rio de Janeiro. Chegando na casa, eu encontrei uma mulher amarrada e com os pulsos cortados. Então eu chamei a ambulância, mas ela já havia perdido muito sangue. Mesmo assim, ela pegou minha mão e com maior esforço sussurrou no meu ouvido: "Ele está vindo. Cuidado, ele está vindo." E ela faleceu. Depois disso, eu ouvi a porta do armário se abrir lentamente. Eu gritei para que ele saísse devagar e com as mãos na cabeça, senão eu iria atirar. Então a porta abriu com tudo e sem pensar 2 vezes eu atirei. Não era o homem. Era uma criança. O filho da mulher que havia acabado de morrer na minha frente. Eu me precipitei. Não deveria ter atirado, mas estava nervoso. Não sei o que aconteceu comigo. E acredite, eu lembro desse momento todas as vezes que vou me deitar. Mas aconteceu. Não tem mais o que fazer. Eu entrei em desespero. Aquele assassinato acabaria com a minha carreira que mal havia começado. Eu então peguei o menino, levei para minha casa e o enterrei no quintal. O caso se encerrou como mais uma vítima do homem da Rocinha e uma criança desaparecida. O pesadelo então parecia ter acabado, mas não, só estava começando. 1 mês após a morte daquele menino, eu estava dormindo quando acordei com uma voz vinda do quintal. Eu me arrepiei inteiro. Levantei, fui até a janela, afastei as cortinas e olhei para fora. Havia uma criança no quintal chamando por sua mãe, mas estava muito escuro e não conseguia ver muito bem. Provavelmente era uma criança que havia se perdido. Peguei minha lanterna e apontei para o rosto dela. Era um menino. Quando a luz batia em seus olhos, eles brilhavam como os olhos de um cachorro. Foi uma imagem horrível. E para minha surpresa, era o menino que eu havia matado e enterrado semanas atrás. Ele começou a me olhar. Mamãe era a única coisa que ele dizia.
Então começou a caminhar para a porta da cozinha. Eu corri até o criado mudo e peguei a arma que estava na gaveta. De repente vi a maçaneta da porta girar e ela começou a se abrir bem lentamente. O menino entrou no quarto e eu comecei a atirar, mas ele continuava caminhando como se nada tivesse acontecido. Então percebi que se tratava de algo sobrenatural. Nessa hora eu me ajoelhei diante dele e pedi perdão pelo que eu havia feito. Não foi minha intenção. Ele apontou o dedo para a janela. Eu fui até lá e olhei para fora. O corpo dele havia sido desenterrado e estava na grama. Eu havia entendido o recado. Me entregar seria a solução para que aquela criança descansasse em paz. Então eu disse a ele que faria o que fosse preciso para que sua alma se desligasse desse mundo. Depois disso, ele desapareceu. No dia seguinte, eu levei o corpo do menino até a delegacia e me entreguei. Sempre soube que eu estava errado, mas nunca imaginei que, mesmo depois daquela criança ter morrido, eu ainda estava machucando. Fui informado que seria afastado da polícia por 3 anos e logo após esse período retornaria. Só que isso não foi necessário. Eu mesmo renunciei e deixei a polícia. Esse incidente me traumatizou muito. Aquele nunca foi o meu lugar. Já se passaram 15 anos, e depois daquela noite o menino nunca mais apareceu. Ele apenas veio abrir meus olhos para o maior erro que cometi na minha vida. Mas uma coisa eu sei que vai me acompanhar enquanto eu estiver vivo. E essa coisa é a voz daquele menino chamando por sua mãe. Meu nome é Juliano, tenho 32 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Eu sou médico e trabalho no Hospital Geral de Belo Horizonte. Lá eu sou cirurgião e também acompanho os pacientes durante sua recuperação. Quando você é médico, acontecem tantas coisas que te deixa surpreso. Temos o conhecimento da medicina, mas só. Existem fenômenos que vão além do que um simples livro de anatomia. Eu já vi muita coisa que foge do meu entendimento. Me refiro a milagres. Quando você lida com um paciente que está entre a vida e a morte, tem que levar em consideração fatos inexplicáveis. Então, depois de um tempo, você acaba se acostumando e aceitando isso. Mas nenhum acontecimento supera esse que eu estou prestes a contar. É algo horripilante, que fez com que quase eu largasse minha profissão. O nome dele era Dimas, um paciente que eu havia acabado de operar. Fiz nele um transplante de rim. Depois da cirurgia, ele ficou algum tempo no hospital. Tudo corria muito bem, até ele apresentar alguns sintomas estranhos. Seu sistema imunológico estava fraco e ele acabou pegando uma infecção hospitalar. Eu estava lutando para salvar a vida daquele homem que havia saído muito bem de uma cirurgia. Mas com esse vírus, o pior estava prestes a acontecer. Não tinha o que fazer. O Dimas tinha 1 semana de vida, 2 no máximo. Esse tipo de informação você não dá para o paciente, é claro. Diz isso apenas para os familiares. Só que ele não tinha. Desde antes da cirurgia até aquela hora, ninguém nunca apareceu.
portanto, permaneci calado diante daquela situação. Como se por um milagre, um homem começou a visitá-lo. Ele ficava horas e horas sentado ao lado da cama do Dimas, e antes de sair, ele me perguntava como estava o estado de saúde dele. Aí então eu pude contar a verdade. Em uma dessas visitas, perguntei a ele qual era sua relação com o paciente. Não pareciam ser parentes, pois o homem possuía a pele negra, diferente do Dimas. Então ele me disse que não eram parentes, apenas velhos amigos. Em uma conversa que tive com o Dimas, perguntei se ele estava gostando da visita do seu amigo. Antes mesmo de eu terminar de falar, ele agarrou minha mão e me pediu para ajudá-lo. Me disse que estava vendo um fantasma no quarto, e assim que ele viu esse fantasma, sabia que não teria mais nem um mês de vida. Ele começou a chorar e me pediu para eu salvá-lo. Nessa hora eu precisei ser muito frio e dizer que não podia fazer nada para salvá-lo, pois ele havia contraído uma infecção hospitalar que o estava destruindo por dentro. Depois que disse essas palavras, eu saí do quarto. Não consegui ficar lá. Nunca é fácil dar uma notícia dessas para alguém. No dia seguinte, o amigo do Dimas chegou para vê-lo novamente. Antes que ele entrasse, nós conversamos alguns minutos e eu contei o que Dimas havia me dito. Perguntei se ele sabia alguma coisa sobre esse fantasma e se o Dimas havia comentado alguma coisa sobre isso em algum momento antes da cirurgia. Ele então me disse que sabia do que se tratava. Conhecia a história desse fantasma, mas não poderia me contar. Apenas meu paciente poderia dar detalhes sobre essas aparições. Eu então o liberei para a visita e agradeci pela ajuda. Antes de entrar no quarto, ele virou para mim e disse que estava lá apenas para cumprir um trato que tinha feito com o Dimas. Assim que esse homem foi embora, eu entrei na sala e abri o jogo com meu paciente. Disse que precisava saber do que se tratava esse fantasma e se eu deveria me preocupar ou não. Ele então me disse que eu não precisava me preocupar e que já estava aceitando o fato de que sua hora estava chegando. Eu estava confuso, então perguntei como ele tinha tanta certeza de que aquele fantasma iria trazer a morte. E ele me respondeu: porque eu conheço esse fantasma, doutor. Ele era meu amigo. Logo ele me contou que há alguns anos atrás ele havia saído com esse amigo para beber. Era um de seus melhores amigos. Os dois sofreram um grave acidente. Esse amigo morreu antes da ambulância chegar. Mas no seu último suspiro, ele disse ao Dimas que do mesmo jeito que ele estava ali, na hora de sua morte, como um bom amigo, quando fosse a hora do Dimas morrer, ele estaria lá também. Nessa hora, meu coração disparou. Então eu perguntei se esse amigo aparecia com muita frequência. Então ele me disse que ele começou a visitá-lo há alguns dias. Eu comecei a tremer, pois estava ligando os pontos. Com a voz ainda trêmula, eu perguntei: como era a aparência desse seu amigo? E ele me respondeu: ele não se parecia nem um pouco comigo. Tinha a pele mais escura. Nessa hora eu fiquei sem chão, pois era ele, era aquele único homem que vinha visitá-lo. Não conseguia pensar em mais nada, somente no rosto daquele homem. Foi quando ouvi a máquina de batimentos cardíacos avisar que o coração do Dimas havia parado de bater. Eu chamei as enfermeiras, tentei reanimá-lo, mas não consegui. Ele morreu naquele dia.
Enquanto eu empurrava a maca com seu corpo para fora do quarto, olhei no canto da parede e o amigo do Dimas estava lá, assim como ele havia prometido. Meu nome é Inácio, tenho 58 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 40 anos. Eu morava em uma fazenda e meu pai era o dono. Nesse caso eu acabava trabalhando para ele. Porém, nunca achei aquilo justo. Por ser o filho, não havia aquela total hierarquia de patrão e funcionário. Dessa forma, eu resolvi sair de casa e procurei outra fazenda. Alguns dias depois, eu consegui emprego de peão de uma riquíssima fazenda da região. Fiquei com medo de não conseguir emprego pela cor da minha pele. Há 40 anos atrás, as coisas eram ainda mais difíceis para nós. Eu sou negro e enfrentei muita coisa ruim na minha vida por conta disso. Mas o emprego veio fácil. Meus colegas de trabalho é que não foram muito receptivos. Me olharam de uma forma muito estranha. Pareciam não aceitar minha contratação. Um negro trabalhando entre eles. A casa era enorme e cada um dos peões tinha seu próprio quarto. Tudo parecia estar indo muito bem, até que em uma noite algo muito estranho aconteceu. Eu acordei de madrugada para tomar água. Andando pelo corredor, percebi que havia alguém na cozinha. Uma pessoa sentada no balcão. Eu não a reconheci. As luzes estavam apagadas. Quando me aproximei, ela saiu. Acendi as luzes, mas não vi ninguém e nem por onde ela havia saído. Estava tudo trancado. Então pensei estar vendo coisas. Assim que voltei para o meu quarto, deitei na cama e virei para o lado da parede. No quarto havia uma cadeira de madeira com assento de veludo. De repente, eu escutei a madeira estalar, como se alguém estivesse acabado de sentar naquela cadeira. Meu coração começou a acelerar. Sabe aquela sensação de que tem alguém no quarto olhando para você enquanto está deitado de lado na cama? Então, eu tive essa mesma sensação. Lentamente eu fui me virando e abri os olhos. Não havia nada na cadeira, pelo menos eu pensava que não. O assento de veludo estava meio amassado. A impressão que dava era que tinha sim alguém sentado lá, mas eu não conseguia ver. Eu fui ficando com muito medo e ofegante. Nessa hora não me aguentei. Perguntei quem estava no quarto comigo. Então notei que o assento começou a desamassar bem devagar. Comecei a ouvir passos no assoalho e eles se aproximavam de mim. Eu então comecei a gritar. Pedi para que o que quer que estivesse no meu quarto que fosse embora. De repente, meu pé foi puxado e eu caí no chão. O lençol da minha cama veio para cima de mim e eu comecei a me sufocar. Através do lençol vi um homem de chapéu preto e chicote na mão. Ele estava tentando me matar. Eu armei um escândalo no quarto e logo os outros peões foram até lá. Apavorado, disse que havia alguma coisa no meu quarto que tentou me matar. Um homem de chapéu preto e chicote na mão. Os peões ficaram em silêncio por alguns instantes e disseram que iam dormir comigo naquela noite e pela manhã me explicariam tudo. Eu disse que o homem poderia voltar, mas me asseguraram de que com eles no quarto, ele não voltaria naquela noite.
Na manhã seguinte, eu cheguei na mesa para tomar café e todos estavam lá me esperando, inclusive meu patrão. Ele disse: "Me desculpe. Eles tentaram me avisar, mas eu ignorei. Pensei que não passava de uma história." Um dos peões então disse: "Você foi atacado pelo fantasma do barão. Ele era o antigo dono dessas terras. Percebe que não existe nenhum negro trabalhando aqui? Pois é, todos morrem. O barão odiava seus escravos por conta da pele. Quando eles não serviam para mais nada, eram enforcados. Um dia, uma rebelião aconteceu e cerca de 15 escravos esfaquearam o barão até retalharem seu corpo. Depois disso, essas terras ficaram assombradas, pois ele não tolera os negros aqui, nem mesmo nos dias de hoje. Não pense que te tratamos com indiferença por conta da sua pele. Claro que não. Mas sabíamos que ia acabar nisso. Mesmo assim, nosso patrão insistiu em te contratar. Mas já percebeu o grande erro. O fantasma do barão não vai deixar você sair daqui com vida, Inácio. Ele vai tentar te matar a todo custo. Porém, eu tive uma ideia, mas você vai ter que confiar em mim. Não fale nada, apenas deixe eu agir." Eu estava com muito medo. Havia um sentimento de morte muito grande dentro de mim. Então fui correndo fazer minhas malas e sair daquele lugar. Estava quase saindo do quarto, quando as portas e janelas se trancaram. Era ele. Estava vindo para me matar. Dessa vez eu o vi claramente. Com uma feição demoníaca, cheia de ódio e raiva, ele tentou me enforcar. Nessa hora, ouvi do lado de fora: "Abra essa porta. O escravo é meu." A porta então se abriu sozinha e um dos peões entrou. Ele deu um tapa no meu rosto e disse: "Escravo inútil, volte ao seu trabalho com essa pele escura e podre." Ele então me pegou e levou para fora. O fantasma do barão havia me deixado ir, pois pensou que eu era escravo daquele peão e não sua propriedade. Lá fora, o peão chorando me pediu desculpas pelo que aconteceu, mas fez aquilo para salvar a minha vida. Meu nome é Sebastião, tenho 56 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 20 anos. Eu acabei herdando da minha mãe um casarão antigo e algumas lavouras de café no interior de Minas Gerais. Durante muitos anos ninguém morou lá, nem mesmo minha mãe. Ela havia comprado o lugar em um leilão por um preço muito barato, mas infelizmente acabou falecendo antes de poder se mudar. Eu, minha esposa e minha filha nos mudamos para lá. Logo nos primeiros dias ganhei uma leitoa de um vizinho nosso como forma de desejar boas-vindas. Quando cheguei da lavoura, a matei e logo teríamos carne por um bom tempo. Deu muito trabalho para matá-la e eu estava sozinho. Me sujei todo de sangue. Minha esposa logo reclamou, dizendo que nem precisava colocar a roupa para lavar. Poderia jogar no lixo direto, pois o sangue é muito difícil de tirar, isso quando sai, e ela não ficaria se matando para lavar aquela roupa. Eu, sem discordar, joguei a roupa no lixo. Durante a noite eu acordei com o barulho de água vindo do lago que havia na porta da cozinha, como se alguém tivesse mexendo na água. Mas virei para o lado e dormi. Na manhã seguinte, antes de ir para a lavoura,
vi que a roupa suja de sangue estava estendida no varal e completamente limpa. Corri e dei um beijo na minha mulher agradecendo por ter lavado a roupa. Porém, ela disse que não lavou. Aquilo foi muito estranho, mas resolvemos pensar que algum vizinho havia feito esse favor para ela. Eu então encontrei com o mesmo que havia me dado a leitoa e perguntei se algum deles lavou a roupa suja de sangue. Ele logo respondeu: Sebastião, roupa com sangue não se lava. Só existia uma pessoa por aqui que lavava, e ela deve ter lavado a sua. Foi o fantasma da lavadeira. Há uns 50 anos atrás, nessa casa, morava um matador de aluguel com sua empregada. Ele fazia os trabalhos sujos e depois a lavadeira lavava toda a roupa suja de sangue como ninguém. Deixava tudo brilhando para o patrão. Porém, um dia, algo trágico aconteceu. A lavadeira descobriu que uma das vítimas foi seu irmão mais novo que estava metido em um rolo de cavalos. Ela então ameaçou o patrão, dizendo que ia contar para todo mundo o que ele fazia, pois aparentemente tinham um trato. Ele jamais mataria algum parente da lavadeira. Porém, o dinheiro falou mais alto. Então um dia, quando ela estava lavando as roupas na beira do lago, seu patrão chegou e a empurrou na água. Ele então afundou a cabeça dela até ela se afogar. Desde então, se por perto tem roupa com sangue para lavar, ela aparece, lava as roupas no lago durante a noite e estende no varal. Se não quer que isso aconteça, não deixe roupas com sangue na sua casa. Aquela história parecia absurda, mas eu acreditava em assombração. Chegando em casa, contei a história para minha mulher e disse para tomarmos cuidado com roupas com sangue. Ela então não apareceu mais, até que em uma noite acordei com os gritos da minha filha de 7 anos. Fui correndo até o quarto e ela estava com um corte no braço e seu pijama acabou se sujando de sangue. Minha filha, desesperada, disse: Tinha uma mulher no meu quarto, papai. Ela pegou meu braço e fez um corte. Disse que queria sangue na minha roupa. Eu não estava acreditando. Esse fantasma agora estava machucando minha família. Eu precisava colocar um fim nisso. Então pedi para minha filha tirar o pijama, o coloquei em cima da mesa da cozinha e disse: Tá aqui sua roupa, pode lavar. E fui para a cama. Antes mesmo de eu puxar o cobertor, ouvi o barulho da porta se abrir. Saí correndo da cama e a roupa havia sumido da mesa. Então fui até o lago onde estava ouvindo o barulho de água e lá estava ela, cantarolando e lavando a roupa. Uma mulher de uns 50 anos, com um lenço na cabeça, roupa preta e um avental branco. Seu corpo era pálido e eu conseguia ver que as veias de seus braços estavam pretas. Com a voz trêmula, eu disse: Você não pode ficar aqui. Seu lugar não é mais esse. Está incomodando minha família. Ela respondeu: Só estou fazendo meu trabalho. Eu retruquei: Seu trabalho não é mais esse. Seu patrão se foi. Nesse momento, ela parou de esfregar o pijama na pedra e pareceu um pouco confusa. Eu então disse: Não precisamos mais do seu serviço. Amanhã vou colocar em seu túmulo uma última peça de roupa suja de sangue. Leve-a com você e descanse em paz. Sem acreditar no que tinha acabado de fazer, voltei para dentro e fui dormir. Na manhã seguinte,
Aterrei àquele lago e perguntei para meu vizinho onde a lavadeira estava enterrada. Então fiz um corte na mão, pinguei um pouco de sangue em uma camisa velha e levei até o cemitério. Assim que deixei a camisa e virei as costas, senti um arrepio no meu pescoço. Quando olhei para o túmulo da lavadeira novamente, a camisa havia sumido. Desde então, ela nunca mais voltou, e nenhuma roupa com sangue foi lavada.